pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis aqui no nosso canal. É sempre uma alegria, um prazer poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que nós refletimos no intuito de facilitar a compreensão do pensamento de Leon Denis. E nós daremos continuidade ao que já vínhamos falando do livro O Porquê da Vida, um livro escrito em 1885, mas que traz reflexões valiosas para que a gente compreenda a nossa encarnação, o nosso momento, e enfim, consigamos cumprir aí de fato o objetivo da vida, e isso passa por entender então o porquê vivemos essas questões que Leon Denis tem nos trazido. Eu gostaria só de lembrar que quem está aqui agora nesse, que é o 5º estudo, que perdeu os estudos anteriores, tem uma playlist aqui no canal, o canal William Jacob. Lá nessa playlist está lá, Estudo o Porquê da Vida. Então você pode selecionar essa playlist e acompanhar na sequência do primeiro até este estudo. E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos outros 4. Então, para quem perdeu, quem chegou agora no canal, mais uma vez sejam bem-vindos e acompanhe aí esse trabalho que a gente faz de estudar as obras de Leon Denis. Bom, no estudo anterior, a gente falou da necessidade que o homem tem de compreender essas coisas que norteiam a nossa vida, né? Essas questões filosóficas, de onde vim, para onde vou, por que sofro. E diante da insuficiência dessas questões, das respostas, muitos vão para o ceticismo, para o ateísmo, e outros não, outros continuam questionando, outros continuam se indagando. Podem passar até por um período de dúvida, daquele ceticismo de certa forma até benéfico, e foi o que aconteceu de certa forma com o próprio Leon Denis. E aqui eu acho muito bacana, antes de eu ler, eu gostaria de registrar para que vocês percebam que agora a gente vai ver aqui a força do exemplo. Então é alguém que fala aquilo que fez, e não aquilo que ouviu falar que dá certo, aquilo que leu em algum lugar. É a experiência pessoal de Leon Denis. Ele vai dizer assim: assim tenho feito, refleti por longo tempo, meditei sobre os problemas da vida e da morte, sondei com perseverança esses abismos profundos, dirigi à eterna sabedoria um ardente apelo, e ela me respondeu, como responde a qualquer espírito animado pelo amor do bem. Quando eu li isso aqui, Leon Denis falando de si mesmo, uma experiência feita por ele, agora então ele nos recomenda porque deu certo, eu me lembrei lá da questão 919A de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho, quando vai falar do autoconhecimento, ele traz a sua experiência e não aquilo que ele tinha lido, aquilo que ele tinha aprendido. Na verdade, ele aprendeu na prática e agora nos recomenda. Então, isso tem uma força diferente. E aqui eu queria trazer uma questão importante, porque o problema que angustiava Leon Denis era o problema da vida e da morte. E aí ele faz esse processo de reflexão, de meditação, de sondar as questões que o envolviam ali. E a gente pode, de certa forma, fazer isso para outras questões que nos incomodam. Como, por exemplo, alguém que está com um problema na relação conjugal, alguém que está com um problema com os filhos. É importante que a gente desenvolva essa habilidade de não ficar só como um louco atrás de uma solução sem passar pelo processo da reflexão, da meditação. Então, no problema conjugal, é a gente tentar olhar para as questões que estão incomodando o casal e ver, poxa, será que não é isso? Será que se eu mudar minha atitude, meu comportamento, ou propor um diálogo, se é na relação com os filhos, vale a mesma coisa, com os pais também vale. Então é a gente parar com aquela mania de só ficar em busca de resposta fora, e às vezes a resposta está na nossa intimidade, está dentro de nós. É aquilo que a gente falou no estudo anterior, que é a voz da consciência. Então, quando a gente sonda ali com muito cuidado, com muito zelo, com muita honestidade, é como se uma voz falasse dentro de nós. E tem gente que pode assustar. Nossa, será que eu estou virando médium? Da noite para o dia, eu estou escutando uma voz? Não, essa voz é da consciência, não é voz de outro espírito. Embora
A gente não pode ignorar que pode até vir um espírito nos auxiliar, ali jogando uma intuição, uma inspiração, mas o foco central aqui que eu estou querendo dizer é de que isso que o Leon Denis fez para uma questão, essas questões muito importantes da vida aqui e da morte, a gente pode fazer para aquilo que nos incomoda, na questão profissional também. Poxa, eu estou com um problema no meu trabalho, deixa eu meditar, deixa eu refletir, que talvez a solução está mais perto do que a gente imagina. E se a gente não tiver calma, não tiver equilíbrio, não tiver tranquilidade, a gente perde oportunidades valiosas de fazer uma mudança, de fazer ali um processo de reinvenção, seja na relação conjugal, profissional, ou entre pais e filhos, filhos e pais, na sociedade também como um todo. E aí, quando ele fala que a voz de Deus lhe respondeu, não é isso aqui no sentido místico, de que veio uma voz lá, né, no meio das nuvens, como antigamente se dizia, mas não, é a voz da própria consciência, que é a lei de Deus falando dentro de Leon Denis. Então é a voz de Deus que se manifesta dessa forma, de maneira muito poética, muito bonita, como ele coloca aqui. E aí a gente pode pensar assim, isso aqui é um privilégio de Leon Denis? Não, ele mesmo destaca. Como responde a qualquer espírito animado pelo amor do bem. Então, sempre que a gente coloca essas indagações com sinceridade, desejando de fato uma melhora, um progresso, essa voz fala com qualquer um e não exclusivamente com Leon Denis, pelo fato dele ser missionário. E aí? O que aconteceu? Aliás, antes de falar o que aconteceu, eu notei aqui, estava esquecendo. Gente, meu livro, olha aqui para vocês verem o que vira o meu livro de estudo. Então, às vezes até eu me perco nessas anotações aqui. Essa voz de Deus, ela não fala só através da voz da consciência. Isso é um ponto importante que tem que ser dito. Às vezes, essa voz de Deus vem através de um terceiro, de uma pessoa que chega e nos convida a uma outra visão da vida. Então, é aquele amigo que nos, diante de uma angústia, de uma aflição, é aquele amigo que nos envia um áudio no WhatsApp, é aquele outro que nos convida para visitar o centro espírita ou a igreja, né, que a pessoa goste, é alguém que nos recomenda um livro. Então, às vezes, Deus nos encontra de tal forma fechados para ouvir os seus conselhos, que Ele se utiliza de outras pessoas. Então, quando a gente está muito fechado para as inspirações mais sutis, seja a voz da consciência ou a inspiração de um espírito desencarnado, ele pode se utilizar de outras formas, algumas circunstâncias que aí vem realmente despertar. Quando já falamos aqui quantas pessoas não tiveram as suas vidas modificadas através de um livro que já foi lido, e esse livro chegou através de uma postagem de alguém, ou doação, um empréstimo, enfim, são várias as formas que Deus tem quando a gente quer, quando a gente deseja, de se fazer então presente nas nossas dúvidas, nas nossas angústias. E aí, aconteceu o que com Leon Denis? Provas evidentes, fatos da observação direta vieram confirmar as deduções do meu pensamento, oferecer às minhas convicções uma base sólida, inabalável. Após ter duvidado, acreditei. Após ter negado, eu vi. E a paz, a confiança, as consequências disso. Isso é importante, eu tenho uma pausa aqui de novo. As consequências do que Leon Denis presenciou, vejamos quais foram. E a paz, a confiança, a força moral desceram sobre mim. São esses bens que, na sinceridade do meu coração, desejoso de ser útil aos meus semelhantes, venho oferecer àqueles que sofrem e se desesperam. Então aqui é muito bonito. Ele vai dizer então, recuando um pouco aqui, eu esqueci de falar, gente, agora foi uma falha aqui que já ficou, mas nós estamos no capítulo 1, terceiro parágrafo. Então ele vai dizer aqui que aquilo que ele presenciou quando conheceu o Espiritismo, nada mais fez do que confirmar as deduções do seu pensamento, palavras dele, oferecer as minhas convicções, ou seja, a gente pode afirmar de uma maneira muito direta que Leon Denis já era espírita sem saber.
ele já trazia em si os rudimentos da doutrina, ou, de outras formas, ele já acreditava naquilo que a doutrina espírita só veio confirmar. Esse verbo aqui é muito forte, né? Veio confirmar as deduções do meu pensamento. E a gente observa que isso aqui não é também privilégio de Leon Denis. Eu, por exemplo, tenho vários amigos, talvez vocês que nos acompanham aqui também, que eu olho assim e falo, poxa, esse aqui já é espírita e não sabe. Por quê? Não só por acreditar em reencarnação, mediunidade, que muitos acreditam e continuam lá no catolicismo ou como evangélicos, porque se sentem bem. Mas eles falam de religião, falam de Deus e vivem aquilo de tal forma que se encaixam perfeitamente naquilo que Allan Kardec estabelece como fora da caridade não há salvação e da transformação moral que o verdadeiro espírita empreende em si mesmo. Então eu observo indivíduos que são espíritas e não sabem. Então eu acredito que Leon Denis daria também para ser incluído no rol desses. E dizer que Leon Denis passou por um período na dúvida, como ele fala, após ter duvidado, acreditei, após ter negado, eu vi, isso será que o diminui? Bom, eu acredito que não, que isso faz parte. É importante que a gente tenha dúvidas, mesmo depois de ser espíritas. Leon Denis chega a dizer, num dado momento, me recordo isso aqui agora na biografia, lá o Gaston Lúcio destaca, que não fosse a parte filosófica da doutrina, se ele ficasse apegado só ao aspecto científico, ele teria talvez abandonado, porque quando você vai para esse campo do fenômeno, você vê de tudo ainda hoje. Médiuns sérios, médiuns equilibrados, mas também vai se deparar com médiuns desequilibrados, descompromissados com a verdade. E é a parte filosófica ali que, de certa forma, não só atraiu, como fortaleceu Leon Denis. E é ele próprio que vai confessar isso. O próprio codificador, Allan Kardec, ele não foi ao contato das mesas girantes na primeira vez que ele ficou sabendo delas, mas na terceira. Na primeira vez ele não descartou a possibilidade, né? A mesa pode até girar, porque ele conhecia o magnetismo, mas quando ele fica sabendo que as mesas conversavam, que as mesas falavam, aí ele recua, fala, não, aí também já é demais. Só acredito depois que me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e possa tornar-se sonâmbula. Até então, isso não passa da história da carochinha. Então, isso ficou muito conhecido num terceiro momento, quando um outro amigo de Kardec vem e lhe explica o que acontecia, né, que a mesa falava não era como Kardec imaginava, mas através das pancadas estas ocasionadas nas mesas pelos movimentos provocados pelos espíritos. Aí sim, Kardec foi, estudou o fenômeno e nos trouxe a doutrina espírita. Então, o fato de alguém duvidar um dia não o diminui. Na verdade, em alguns pontos, eu até prefiro aqueles indivíduos que lidam com o espiritismo, com a mediunidade, com o pezinho atrás. Não pode ser totalmente atrás, porque aí ele se fecha e ele não quer saber, não quer conhecer. Mas ter um grau de ceticismo, isso é importante mesmo depois que a gente tenha se tornado espírita, médium, dirigente, palestrante, enfim. Essa pontinha de ceticismo faz bem, a gente não pode descartá-la totalmente, não. Bom, meus amigos, eu encerro aqui então o estudo de hoje, do capítulo 1, finalizando o terceiro parágrafo, já deixando o convite. Fiquem conosco para os próximos estudos, acompanhem o canal. Tem mais coisas, tem as lives que eu faço, tem alguns trechos que eu recorto ali e coloco as reflexões curtinhas, tudo separado ali nas playlists para facilitar para vocês aí. Pessoal, um abraço, até o próximo estudo das obras de Leon Denis, aqui por enquanto no livro O Porquê da Vida, mas quando acabar esse, outros estudos virão. Até mais, pessoal!